Jonas capítulo 4, versículos 5 e 6. Jonás capítulo 4, versos 5 e 6. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, o livro do profeta Jonas o livro do profeta Jonás é um livro pequeno, com 4 capítulos. é um livro pequeno, com solamente 4 capítulos. E o livro que descreve uma história É um livro que descreve uma história. cujo personagem principal é o próprio Jonas. O personagem protagonista é o próprio Jonás. Eu penso que todos os irmãos Eu penso que todos os irmãos já ouviu a história do profeta Jonas. já escuchado a história do profeta Jonás. De uma maneira ou de outra, De uma maneira ou outra, quem nunca ouviu falar sobre a história do peixe que engoliu o homem? quem jamais escutou da história que o grande peixe que ha tragado o grande homem? Essa é a história de Jonas. Essa é a história de Jonás. No entanto, uma coisa interessante nesse livro Sin embargo, tem uma coisa interessante neste livro, é que muitos pensam que esse livro foca Deus salvando os ninivitas, que este livro é um enfoque de Deus salvando os ninivitas. quando na verdade Sin embargo, a verdade, o foco desse livro é Deus trabalhando no coração de Jonas. o enfoque deste livro é Deus trabalhando no coração do profeta Jonás. Em todo o livro, Em todo o livro, nós vamos observar Deus tratando com Jonas. nós vamos observar Deus tratando com Jonás. Deus moldando o profeta Jonas. Deus moldeando o profeta Jonás. De imediato podemos extrair uma grande lição. Desde de agora já podemos sacar uma grande lição. Deus tem compromisso com aqueles a quem Ele chama. Deus tem compromisso com aqueles que Deus ha chamado. Se Deus nos chamou, Deus nos ha chamado, Ele tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com nós. Ele se responsabiliza por nós. Ele se responsabiliza por nós. Podem vir as adversidades que forem. Pode venir as adversidades que forem. Podem vir as lutas que forem. Pode venir as lutas que forem. Deus estará sempre conosco. Deus estará sempre com nós. Jesus, antes de subir aos céus, Jesus, antes de subir aos céus, reuniu seus discípulos no mar da Galileia ha reunido seus discípulos no mar de Galileia e disse aos seus discípulos, e disse a seus discípulos, por extensão disse a mim e a você, e extensivo a mim e a vosotros: eis que estarei convosco eis que estarei com vosotros todos os dias todos os dias, até a consumação do século. hasta a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele está com nós. Pode, irmãos, parecer que não. Pode, irmãos, parecer que não. Pode até termos algum pensamento vindo na direção de que ele não esteja. Pode estar venir pensamento com pensamento que pensamos que ele não esteja ao nosso lado. Mas ele está conosco. Pero ele está com nós. Mas ele cuida de nós. Pero ele cuida de nós. Ele zela por nós. Ele vela por nós. Porque assim ele prometeu. Porque assim ele ha prometido. Essa é a história que Deus quer passar para nós no livro de Jonas. Esta é a história que Deus quer transmitir para nós no livro de Jonás.
de que ele é um Deus zeloso que ele é um Deus zeloso e que se preocupa por extremo e que se preocupa ao extremo por aqueles a quem ele chama. por aqueles a quem ele chama. Permitam-me abrir um parênteses nessa minha linha de raciocínio. Permita-me me abrir um parêntese nesta linha de raciocínio Para dizer diretamente a cada um dos irmãos: para dizer a cada um dos irmãos: levanta a tua cabeça, alce sua cabeça, olhe para os céus, mire a los cielos, porque Deus te chamou. porque Deus te ha chamado. Porque Deus se preocupa com você. Deus se importa contigo. Deus se preocupa e se importa com a tua casa. Deus se preocupa, se importa com seu lugar. Deus se preocupa, se importa com o seu ministério. Deus se preocupa, se importa com seu ministério. E se Ele está com você, E se Ele está contigo, nada pode te derrubar. nada pode te derrubar. Voltemos então aqui, irmãos, ao profeta Jonas. Volvemos então ao profeta Jonás. Jonas recebe uma mensagem direta de Deus. Jonás recebe uma mensagem direta de Deus. E dizia: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E dizia: vete à la grande cidade de Nínive e predica sobre ela. Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio foi um império terrível. O Império Assírio foi um império maléfico, terrível. A política de guerra era uma política, como o próprio pastor diz, maléfica. A política de guerra, como o próprio pastor dijo, maléfica. Eles matavam homens, mulheres, crianças. Eles matavam homens, mulheres, ninhos. Matavam da maneira mais sórdida, mais triste possível. Matava da maneira mais cruel e mais triste possível. E o Império Assírio estava descendo em direção à cidade de Jonas. E o Império Assírio estava descendendo em direção à cidade de Jonás. Então Jonas pensou o seguinte: Então Jonás pensou o seguinte: se eu não pregar a mensagem que Deus quer que eu pregue, se eu não predicar a mensagem que Deus quer que eu predique, os ninivitas não vão se arrepender dos seus pecados. os ninivitas não vão se arrepender de seus pecados. E o próprio Deus vai destruí-los. O próprio Deus vai destruir eles. Percebe então por que Jonas foge de Nínive em direção a outra cidade chamada Tarsis? Percebe então se porque Jonás huye de Nínive em direção à cidade de Tarsus? Jonas não foge, irmãos, porque ele não quer pregar. Jonas não foge, não huye, irmão, porque ele não quer predicar. Jonas foge porque ele descobre uma maneira de destruir os ninivitas. Jonás huye porque ele descobre uma razão para destruir os ninivitas. O próprio Deus destruiria os ninivitas. O próprio Deus ia destruir os ninivitas. Numa perspectiva humana, Jonas estava correto. Em uma perspectiva humana, Jonas estava com a razão. Só que os nossos caminhos muitas vezes não são os caminhos de Deus. Sin embargo, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus, no seu infinito amor, não separa homens por nacionalidade. Deus, em seu infinito amor, não separa os homens por sua nacionalidade. No conceito de Deus não havia os israelitas e os ninivitas. Em seu conceito, Deus não distinguia ninivita de los israelitas. Havia homens necessitados da graça de Deus. Havia homens que necessitavam da graça de Deus. Jonas precisava ter esse entendimento. Jonás necessitava ter esse entendimento. Que a graça de Deus é muito maior. Que a graça de Deus é muito mais grande. É muito mais abrangente. É muito mais abrangente do que a nossa mera concepção. Que nossa mera concepção das coisas.
Então o que que Jonas faz? Então, o que que Jonás hace? Vai ao porto de Jope e compra uma passagem para uma cidade oposta. Vai ao puerto de Jope, compra um bilhete para uma cidade oposta a de Nínive. Entra no navio, desce para o porão e dorme o sono dos justos. Entra no navio, descende ao porão e dorme o sonho de los justos. Jonas estava tranquilo pensando que estava fazendo a coisa certa. Jonás estava tranquilo pensando que estava fazendo a coisa correta. Só que, como eu disse no início dessa mensagem, queridos, Pero como disse ao começar esta mensagem, queridos, Deus se responsabiliza por aqueles a quem Ele chama. Deus se responsabiliza por aqueles que Ele chama. Deus queria e iria trabalhar o coração de Jonas. Deus queria e ia trabalhar no coração de Jonás. Então, quando o barco estava no meio do mar, Então, quando o barco estava em meio da mar, Deus envia o vento muito forte. Deus envia um vento forte. E esse vento produz ondas altas, E esse vento produz olas altas, batem no barco golpeia o barco e o barco está prestes a afundar. e o barco está prestes a hundir. E os marinheiros então procuram por Jonas, E os marinheiros então se buscam Jonás, e Jonas está lá embaixo no porão, dormindo. e Jonás está lá abaixo no porão dormindo. Os homens sacodem Jonas e diz: venha, vamos para cima, vamos para o convés. E os homens vão allí e falam para Jonás: vamos arriba, vamos ao convés. Clama ao teu Deus para nós vermos o que está acontecendo. Clama a seu Deus para ver o que está ocorrendo. E eles lançam sorte e a sorte cai exatamente em Jonas. E lança a sorte vai de encontro a Jonás. Eles perguntam: quem é você? De que povo você é? Quem é o teu Deus? E eles fazem a pergunta: quem eres tu? De onde tu vienes? E quem eres tu, Deus? E Jonas então expõe a beleza da verdade de Deus. E Jonás então se expõe a beleza da verdade de Deus. Eu sou israelita, adoro o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Eu sou israelita, adoro o Senhor Deus que ha hecho cielos e terra. E eu estou em desobediência ao meu Deus. E eu estou em desobediência a meu Deus. Lancem-me ao mar e haverá bonança. Échame no mar e haverá bonança. E assim eles fazem. E assim eles fazem. Jogam Jonas ao mar Echan Jonás no mar e há bonança na embarcação. e há bonança, tranquilidade em la barca. Olha que coisa interessante, irmãos. Mira que coisa interessante, irmãos. Enquanto a embarcação vive uma bonança, Mientras a embarcação vive la paz, tranquilidade, dentro da água, Deus, o texto diz, Deus providencia um peixe. dentro da água, a palavra de Deus dijo, Deus providencia um grande peixe. Eu não vou aqui discutir a respeito do peixe. Eu não vou aqui entrar em debate a respeito do peixe. Se é um peixe baleia, se é um outro tipo de peixe. Se é a baleena, se é outro tipo de peixe. Na verdade, queridos, gasta-se muito tempo falando e discutindo sobre o peixe. La verdade, queridos, desperdicia muito tempo falando de que tipo de peixe. E o peixe é secundário nessa história. O peixe é secundário na história. A história fala sobre Deus tratando o coração de Jonas. A história habla de Deus tratando com o coração do profeta Jonás. Então Deus pega o peixe, dirige o peixe para engolir Jonas e joga Jonas na praia. Então, se Deus corre o peixe e o peixe traga Jonás e vomita Jonás na praia. Se você fizer uma pesquisa rápida a respeito da geografia bíblica, Se tu fizer uma encuesta rápida sobre a geografia bíblica, você vai ver que Nínive não é banhada por água. tu verás que Nínive não é banhada por praia.
de modo que o peixe não vomitou Jonas em Nínive. de maneira que o peixe não ha vomitado Jonás em Nínive. Eu tenho para mim que que o peixe vomita Jonas exatamente na praia de Jope. Eu tenho para mim que Deus põe o peixe para vomitar Jonás justamente na praia de Jope. Ou seja, Jonas volta ao mesmo lugar de onde ele havia saído. Ou seja, Jonás regressa ao mesmo ponto de onde ele havia saído. Pela segunda vez, Deus diz: Jonas, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E por la segunda vez, Deus disse a Jonás: vá à cidade de Nínive e predica contra ela. Nós vamos ver no capítulo de número 3. Vamos ver no capítulo de número 3 que Jonas vai sem nenhuma vontade. e que Jonás vá sem nenhuma gana. Jonas prega uma mensagem assim, joga a mensagem. Jonás predica uma mensagem assim, a qualquer maneira. Capítulo 3, versículo 4, está toda a mensagem que ele prega. E no capítulo 3, verso 4, está toda a predicação de Jonás. A menor pregação que eu já vi. A predicação mais pequena que já he visto. Ele diz: Nínive será destruída daqui a 40 dias. E ele disse: de aqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele usa 6 palavras. Ele utiliza 6 palavras para pregar toda uma mensagem. Para predicar toda uma mensagem. Ainda no capítulo 3, no início, Aún no capítulo 3, ao começo, diz que Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminhada. Dijo que Nínive é uma grande cidade de 3 dias de caminho. Jonas prega apenas um dia. Jonás predica solamente em um dia. Irmãos, eu vou conjecturar essa passagem. Irmãos, eu vou sintetizar este passagem. Na minha concepção, em minha concepção, Jonas prega uma mensagem sem vontade nenhuma. Jonás predica uma mensagem sem nenhuma gana. Na cabeça de Jonas acontecia o seguinte: Deus mandou eu pregar, eu vou pregar. E na cabeça de Jonás passava o seguinte: Deus me ha mandado predicar? Vale, eu vou predicar. Falei o que Deus mandou, cumpri o meu papel. Eu vou falar o que Deus me ha mandado e cumprir o meu ofício. Só que tem uma coisa, a mensagem começa a fluir. Só que existe uma coisa, a mensagem começa a criar vida. Um vai falando para o outro vai falando para o outro vai falando para o outro, e a mensagem ela se espalha. Um vai falando ao outro vai falando a um, e a mensagem corre a voz. E a mensagem vai limpando os corações e vai trazendo os homens ao arrependimento. E o mensagem vai limpando os corações de los homens, e os homens vão se acercando ao arrependimento. E o outro segredo que acontece no livro de Jonas. É outro secreto que ocorre no livro de Jonás. É que Jonas se apresenta como o único pregador. É que Jonás se apresenta como o único predicador. Que fica triste pelo efeito da mensagem que ele pregou. Que se queda triste pelo resultado da mensagem que ele tinha predicado. Quando Jonas percebe que o povo está se arrependendo, que o rei se arrependeu. Quando Jonás percebe que o povo está arrependido, que o rei se arrependeu. Jonas se entristece amargamente. Jonás se queda triste, amargado da vida. Desejando inclusive a sua própria morte. Tendo desejo de sua própria morte. Percebe, irmãos, o coração que precisa ser trabalhado? Percebe, irmãos, o coração que necessita ser tratado? Não era o coração dos ninivitas, era o coração de Jonas. Não era o coração dos ninivitas, era o coração do profeta Jonás. Os ninivitas ouviram a palavra e se abriram para a palavra. Os ninivitas escutaram a palavra e se abriram para a palavra. O profeta pensava ter a palavra, mas nunca havia tido um coração aberto para a palavra. O profeta pensava ter a palavra, pero jamais ha tenido o coração aberto para a palavra. E aí no capítulo 4, então, no capítulo 4, Deus começa a desmontar Jonas. Deus começa a quebrantar Jonás E reconstruí-lo novamente. e restaurá-lo outra vez. Jonas no capítulo 4 está assentado em um determinado lugar.
Jonás, no capítulo 4, ele está assentado em um determinado local. Ele constrói uma cabana. Ele construye uma cabana. E essa cabana produz para ele sombra. E esta cabanha produz para ele uma sombra. E ele fica 39 dias nessa cabana. E ele se queda 39 dias ali na cabanha. Ah, mas a Bíblia diz isso? Diz isso. Ah, mas a Bíblia dijo isso? Sim, dijo isso. Vamos lá. A mensagem de Jonas. E ainda 40 dias Nínive será destruída. Vamos allá. A mensagem de Jonás. De aqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas pregou apenas um dia. Jonas predicou solamente um dia. Havia ainda 39 dias. Aún havia 39 dias. Ele ficou 39 dias para ver o que ia acontecer na cidade. Ele se quedou 39 dias para ver o que ia ocorrer na cidade. Constrói a cabana. Ha construído a cabanha. Fica na sombra produzida por essa cabana 39 dias. Se queda na sombra produzida por esta cabanha 39 dias. Só que no versículo de número 6... Só que no versículo de número 6... acontece um milagre. Ocorre um milagre. Deus faz nascer uma planta. Algumas versões dizem uma aboboreira. Deus hace nascer uma planta. Algumas versões dijo uma calabaceira. E essa planta, ela produz para Jonas uma sombra. E esta planta produz para Jonás uma sombra. Nós estamos diante, então, irmãos, de duas sombras. Estamos diante, irmãos, então, de duas sombras. A sombra do versículo 5 e a sombra do versículo 6. A sombra do verso 5 e a sombra do verso 6. A sombra do versículo 5 é a sombra produzida por Jonas. Ele constrói a cabana. A sombra do versículo 5 é a sombra que Jonás ha produzido, ha construído. A sombra do versículo 6 é a sombra produzida por Deus. Deus faz uma árvore do nada nascer, crescer. A sombra do verso 6 é produzida por Deus. Deus hace que uma planta nasça e de la nada nasce esta sombra. A sombra, queridos, ela nos... a sombra por si só, ela nos... Como é que eu posso dizer, pastor? Protege do sol. A sombra por si solo, irmãos, ela nos protege do sol. Ela nos protege do calor. Ela nos protege daquilo que muitas vezes nos leva até mesmo ao desmaio. Ela nos protege do calor. Ela nos protege de muitas das vezes que nos produz desmaio. A sombra, então, ela tem a conotação de proteção. Então, se a sombra tem o conceito de proteção. A sombra traz em si a conotação de quem está protegido. A sombra, então, se tem o conceito de trair a pessoa que está protegida por esta sombra. Nós temos dois conceitos de proteção aqui nesse texto. Nós outros temos dois conceitos de proteção aqui nesse texto. A proteção produzida pelo homem. A proteção produzida pelo homem. E a proteção produzida por Deus. E a proteção produzida por Deus. E esse foi o grande problema de Jonas. E esse foi o grande problema de Jonás. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. E esse é o grande problema que nós outros enfrentamos. Confiamos na nossa força. Ponemos confiança na nossa força. Ou confiamos na força do Senhor? Ou ponemos confiança na força que vem do Senhor? Fazemos tudo a partir da nossa capacidade. Fazemos tudo a partir de nossa capacidade. Ou nos entregamos à vontade e aos desejos de Deus. Ou nos entregamos à vontade e aos desejos de nosso Deus. Nós estamos vivendo um período, queridos irmãos, muito difícil, que é o período do coronavírus. Irmãos, estamos passando por um período muito difícil, que é o período desse coronavírus. Parece que o nosso chão foi tirado. Parece que quitaram o nosso suelo. Nós temos inúmeras perguntas sem respostas. Nós outros temos inúmeras perguntas sem resposta. Olhamos para o futuro e não temos perspectivas sobre a ótica humana.
ou miramos hacia o futuro e não temos uma perspectiva boa sobre a mirada humana. Quadro de caos social, Quadro de caos social, mortes, desempregos e fome. muertes, desempleo e hambre. Para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo no Brasil. Para os irmãos terem uma ideia que está ocorrendo no Brasil, Nós entramos nessa crise com aproximadamente 12 milhões de desempregados. nós entramos nesta crise com aproximadamente 12 milhões de desempregados. 38 milhões vivia na informalidade. 38 milhões vivia de uma maneira informal. E nós já estamos com cerca de 15 milhões desempregados após a crise. E nós já acumulamos 15 milhões de desempregados já nesta crise. Eu estou falando de 75 milhões de pessoas. Eu estou falando de 75 milhões de pessoas. Num país que tem 210 milhões. Em país que existe 210 milhões. Aproximadamente 140 milhões que forma a sua massa de trabalho, mão de obra de trabalho. Aproximadamente 140 milhões que compõem a grande maioria de trabalhadores. Não precisa ser matemática, irmãos. Estou falando de 50% da população desempregada. Não necessita ser matemático, irmãos. Estou falando de 50% da população desempregada. Todos no Brasil já estão acreditando no caos. Todos no Brasil já estão crendo no caos. Nós estamos diante de um futuro incerto. Nós estamos diante de um futuro incerto. Esse é o problema que abrange e atinge os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Que esta crise alcança os países desenvolvidos e subdesenvolvidos também. A grande questão para nós que servimos ao Senhor é: a grande questão para nós que servimos a Deus é a seguinte: entregarmos-nos a essa situação sem perspectiva ou nos entregar a Deus? É nos rendirmos a esta situação sem nenhuma esperança, sem perspectiva, ou nos rendirmos diante de Deus? Quando Deus, irmãos, constrói um outro tipo de sombra através daquela planta. Quando Deus constrói um outro tipo de sombra através desta planta, Deus está dizendo para Jonas: Deus está dizendo para Jonás: você tem aquilo que você conseguiu produzir. Tu tens aquilo que tu has logrado produzir. E você vai até onde as tuas forças permitirem você ir. E tu vai hasta onde tu forças te permite chegar. Mas eu produzo uma sombra superior. Pero eu crio uma sombra superior. E na minha sombra você vai até onde eu quero que você vá. E em minha sombra tu vai hasta onde eu quero que tu tenha que chegar. Nós não temos escolhas, irmãos. Nós não temos eleição, irmãos. Nós precisamos estar com Deus. Nós necessitamos estar com Deus. Descansar na sombra de Deus. Descansar na sombra de Deus. Usufruir daquilo que Deus tem para nós. Desfrutar de aquilo que Deus tem para nós outros. Deixar de lado um pouco as nossas vontades. Deixar de largo um pouco nossa vontade. A nossa força, a nossa conquista. As nossas forças e nossas conquistas. E agarrarmos ao Deus a quem nós servimos. E nos aferrarmos ao Deus a quem servimos. Salmo de número 91, versículo 1. Salmo de número 91, no verso de número 1. Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Dijo: aquele que habita na sombra do Altíssimo morará bajo a sombra do Onipotente. Ou seja, há uma sombra de Deus para cada um de nós. Há uma sombra de Deus para cada um de nós. Há um lugar de descanso em Deus para cada um de nós. Há um lugar de descanso para cada um de nós. O que Deus estava dizendo para Jonas e para nós é o seguinte: o que Deus estava dizendo para Jonás e digo para nós é o seguinte: o teu coração é tendencioso ao pecado, Jonas.
Su corazón tiene la tendencia del pecado, Jonás. Você está na dimensão inferior e não consegue entender o que é misericórdia. Tú estás en la dimensión inferior y no logra entender o que é misericórdia. Você não consegue compreender o que são quase 500 mil pessoas morrendo. Tu não consegue entender o que é quase 500.000 pessoas morrendo. Você não consegue compreender o que significa o meu amor derramado. Tu não consegue entender o que significa o derramar de meu amor. Porque a tua confiança está na tua força. Porque sua confiança está em sua força. A tua vida se limita àquilo que você entende como vida. Sua vida se limita somente ao que tu entende por vida. Mas eu tenho algo que é muito maior. Pero eu tenho algo que é muito mais grande. Eu tenho uma sombra reservada e preparada para você. Eu tenho uma sombra apartada para ti. Eu tenho uma vida guardada para você. Eu tenho uma vida guardada para ti. Quem teve um entendimento maior desse assunto foi o apóstolo Paulo. Quem teve um entendimento melhor sobre este assunto foi o apóstolo Paulo. E ele escreve na carta aos Colossenses, capítulo 3. E ele escreve na carta aos Colossenses, capítulo 3. E eu vou ler o que ele diz. Colossenses, qual é o versículo? A partir do versículo 1. Vá. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vou frisar o versículo 3. Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Há uma vida que nos pertence. Há uma vida que nos pertence. Há uma vida que nós precisamos viver. Há uma vida que nós outros necessitamos viver. Que não é essa vida que nós estamos vivendo. E não é esta vida que agora estamos vivendo. Essa vida está escondida com Cristo. Esta vida está oculta com Cristo. Dentro de Deus. Dentro de Deus, em Deus. É o que diz o versículo. É o que diz o versículo 3. A preposição em. A preposição em tem a ideia de dentro. Tem a ideia que está dentro. Então, essa vida que está com Cristo. Então, se essa vida que está com Cristo está dentro de Deus. Está dentro de Deus. É essa vida que nós precisamos viver. É essa vida que nós outros necessitamos viver. É a vida de Deus. É a vida de Deus. E quando nós vivemos a vida de Deus, quando nós outros logramos viver a vida de Deus, nós temos uma visão muito mais abrangente. Temos uma visão muito mais ampla. Uma visão maior. Uma visão mais grande. O grande problema se torna pequeno. O grande problema se converte em tico, pequeno. As situações que talvez nos levariam ao caos. As situações que talvez nos levaria ao caos passa a não ser absolutamente nada. Passa a não ser realmente nada. Porque nós estamos em Deus. Porque nós outros estamos em Deus. Escondidos em Deus. Escondidos em Deus. Guardados por Deus. Guardados por Deus. Abraçado por Deus. Abraçado por Deus. Jesus, certa feita, disse para Jerusalém. Jesus, em uma outra oportunidade, disse em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis eu? Quantas vezes quis eu? Protegê-la. Protegê-la. Guardá-la. Guardá-la. A semelhança da galinha que protege os seus pintinhos. É semelhante com a gadina que protege seus polluelos. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Eu não sei se os irmãos me compreendendo. Nessa minha linha de raciocínio.
em esta linha de raciocínio. Há uma vida escondida em Deus que pertence a nós. Há uma vida escondida em Deus que pertence a nós outros. E representada na Bíblia Sagrada através das seguintes metáforas. Representada em la Bíblia Sagrada em las seguintes metáforas. Sombras. Proteção. Proteção. Vamos deixar de lado, irmãos, a sombra que a gente produz. Vamos deixar apartado, irmão, de largo, a sombra que nós produzimos. A nossa capacidade, a nossa força. Nossa capacidade, nossa força. O nosso intelecto. Nosso intelecto. E vamos nos lançar à sombra de Deus. E vamos estar em la sombra de Deus. Vamos acreditar no milagre de Deus. Vamos crer no milagre de Deus. Há um milagre de Deus para cada um de nós. Há um milagre de Deus para cada um de nós outros. Há um milagre de Deus para a tua casa, para a tua família. Há um milagre de Deus para seu lugar, para sua família. Há um milagre de Deus para a igreja onde você congrega. Há um milagre de Deus para a igreja onde tu congregas. Há uma sombra de Deus para você e para mim. Há uma sombra de Deus para ti e para mim. Precisamos nos apegar a essa verdade. Necessitamos nos aferrar a esta verdade. Irmãos, ao ponto de não acreditarmos nas circunstâncias, mas acreditarmos nessas verdades que vão nortear nossa vida. E devemos chegar ao ponto de não crer nessas circunstâncias e devemos aferrar essa verdade que vai nos dar uma direção para a nossa vida. Trabalhe. Estude. Foque. Enfoque. Mas não deixa de crer nessa palavra. Pero não deixa de crer nesta palavra. Não deixa de crer no milagre de Deus reservado para você. Não deixa de crer no milagre de Deus está apartado para ti. Não deixa de viver a sombra de Deus para a tua vida. Não deixa de viver a sombra de Deus para a tua vida. Descanse em Deus. Descanse em Deus. E por certo, Deus te abençoará. Deus te bendecerá. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que tu cerrasses os olhos. E orássemos a Deus. Querido Deus e eterno Pai. Querido Deus e eterno Padre. Eu louvo, exalto e glorifico o teu nome. Eu alabo e exalto seu nome. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Porque tu eres bueno e sua misericórdia é eterna. Nunca nós precisamos tanto de uma palavra dessa. Nunca necessitamos de uma palavra como essa. Como nos dias em que nós estamos vivendo. Como nos dias atuais em que estamos vivendo. Não permita, Senhor. Não permita, Senhor. Que o desespero tome conta do nosso coração. Que a desesperação tome conta de nosso coração. Que a incerteza tome conta da nossa alma. Que a incertidumbre tome conta de nossa alma. Que a frieza espiritual inunde o nosso ser. Que a frieza espiritual inunde nosso ser. Não permita, Senhor. Não permita, Senhor. Que por conta dessas circunstâncias, porque ela conta destas circunstâncias, nós tomemos um atalho e saímos do caminho. Que nós podemos correr outro desvio do caminho. Mas, Senhor, firma em nossos corações a tua palavra. Pero, Senhor, firma nosso coração em vossa palavra. Faz-nos crer no teu milagre, Senhor. Hace-nos crer em tu milagre, Senhor. Faz-nos crer que há uma árvore que vai nascer. Hace-nos crer que há um arbol que vai nascer. Produzir sombra de milagre para nossas vidas. Produz sombra para nossa vida. Vai nascer, se vai brotar água nesse deserto. Vai nascer, vai brotar água neste deserto. Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Padre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te clamamos. Visita cada membro da igreja em Valdemoro. Visita, Senhor, agora cada membro, Senhor, na igreja de Valdemoro. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher. Cada ninho, cada adolescente, cada jovem,
cada homem, cada mulher, cada família, Senhor, cada família, Senhor, cada casa. cada casa. Estenda as tuas mãos sobre a vida, sobre o coração, Alce suas manos, Senhor, sobre a vida, sobre o coração. e produza para eles sombras, Produz para eles sombras, Senhor, para que nessas sombras eles descansem em Ti. para que nessas sombras, Senhor, eles possam descansar em Ti. Em Teu nome eu ministro a Tua bênção sobre a vida de cada um. Em Tu nome, eu ministro a bendição sobre a vida de cada um. Agradecidos em nome de Cristo. Amém. Agradecidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. 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 Glória a Amém. Deus.